Olá, galera, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos iniciar aí a apostila de vetores e cinemática vetorial, aonde no capítulo 1 nós vamos entender um pouquinho como que funciona aí os vetores, né? Como que é a sua composição e qual é a necessidade de utilizar o vetor aí na física. Então, para iniciar o nosso módulo, nós temos aí um processo meteorológico, aonde nós conseguimos detectar aí algumas imagens que requer aí uma interpretação de dados. Então, na imagem maior, nós conseguimos visualizar aí algumas nuvens, né? A mudança de cor em alguns lugares, a presença de nuvens também em alguns lugares. Só que para compreender e fazer a interpretação, é necessário que haja um estudo específico, né? Agora, quando nós olhamos para a imagem menor, nós conseguimos fazer a interpretação de dados apenas aí com algumas informações presentes nesse gráfico. Então, nós conseguimos entender que nós temos aí 3 tipos de velocidade. Então, uma velocidade que está em verde, que se representa aí que todo o lugar, né, do nosso quadro, aonde tem essa linha verde, quer dizer que tem presença aí de um vento de 35 metros por segundo. Depois nós temos uma segunda informação, aonde a velocidade aí na cor azul representa 55 metros por segundo. Então, existem algumas regiões aonde eu vou ter aí essa presença de velocidade do vento. E depois no verde escuro, que nós conseguimos compreender que praticamente toda a imagem tem esse verde escuro, eu tenho uma presença de velocidade do vento aí de 75 metros por segundo. Então, através desses gráficos, né, aonde ele calcula o GFS do vento em metros por segundo, nós conseguimos entender que é uma sondagem, né? Então, através desses mapas, nós conseguimos até mesmo evitar até um acidente maior em relação à população que habita nessas regiões. Então, os vetores, gente, eles vão ser importantes porque eles vão estar indicando aí, gente, com um maior índice de informação para os meteorologistas as previsões que ocorrem aí em direção ao sentido e à intensidade desses lugares que vão ser afetados. Então, o vetor ele é importante porque ele transmite aí a direção e o sentido e a intensidade que está ocorrendo aí nessa região. E aí, quando nós falamos de direção, quando nós falamos de sentido e de intensidade, nós estamos falando de grandezas físicas e grandezas vetoriais, como nós aprendemos na apostila anterior. Então, quando nós falamos de intensidade, nós estamos falando de uma grandeza física escalar. Então, a intensidade, ela representa o módulo, né, o grau dessa força, que vai ser sempre acompanhado de um valor numérico. Então, a grandeza física escalar, ela pode ser intervalo de tempo, ela pode ser a massa, ela pode ser a temperatura, ela pode ser o volume, ela pode ser a densidade. Então, tudo aquilo que está caracterizado aí por um valor que corresponde àquele grau de agitação de um determinado sistema. Agora, quando nós falamos de direção e de sentido, né? Quando nós falamos aí de um processo que vai determinar aonde, né, está ocorrendo, nós estamos falando de uma grandeza vetorial. Então, quando nós citamos a direção e o sentido que está ocorrendo esse fator, nós estamos também citando aí o seu deslocamento, a sua velocidade, a sua aceleração, a sua força, a quantidade de movimento que está ocorrendo. Então, no gráfico anterior, na página anterior, nós vimos lá 3 tipos de velocidades, né? Então, para cada região, eu tenho uma velocidade específica. Então, a partir do momento que o gráfico ele dá o valor da velocidade, nada mais é que ele está fazendo aí o cálculo de uma grandeza vetorial através de alguns sistemas aí matemáticos, tá bom? E aí, como que é constituído, como que é formado aí os meus vetores, né? Como que eu consigo fazer esse acompanhamento dessa estrutura? Então, o vetor, gente, ele é uma grandeza vetorial e que ele vai ser sempre representado por uma seta, né, e por uma reta. Então, normalmente, nós estamos acostumados a ver esse tipo de vetor por conta que o nosso trânsito, né, então esse processo principalmente nas cidades grandes, né? Essa seta, esse indicativo, ele sempre demonstra aí a necessidade do motorista estar atento à sua rota. Então, existem ruas
que você pode andar livremente, que não vai ter nenhum tipo de impedimento. Mas, normalmente, esse vetor, ele sempre vem acompanhado da direção e o sentido que é necessário que percorra, né? E além de vir acompanhada aí de um valor. Então, existem alguns lugares que vai ter esse vetor e também vai ter o valor. Então, naquela região, o carro, né, ele vai estar a 30 metros por segundo ou 40 metros por segundo. Então, vai ter uma velocidade aí que deve ser percorrido. Nós temos aí nas rodovias, aonde ele não utiliza, né, metros por segundo, ele utiliza aí quilômetro, aonde vai ter uma velocidade específica do motorista estar dando sequência. Então, existem algumas rodovias que podem dar a 120 km por hora, ou pode estar andando aí a 50 ou a 70 e assim por diante. Então, o vetor, ele é muito usado, né, e é levado muito a sério, né, devido a esse processo de proteção mesmo ao trânsito, e ele representa aí o sentido, trazendo sempre com ele o valor numérico. Então, para cada lugar, para cada sistema, eu vou ter um valor de velocidade adequada. E aí, sempre o vetor, ele vai ter o ponto de origem dele. Então, na apostila, o ponto de origem do vetor, ele está acompanhado aí da letra A, e a extremidade dele está acompanhada pela letra B. E sempre na parte da extremidade, eu vou ter o aparecimento de uma seta, tá? Então, o vetor, ele é composto por uma reta e por uma seta, aonde ele vai estar sendo observado e vai ser feita a sua interpretação do lado correto que deve ser feito, que deve ser seguido. Então, na apostila aí, nós temos alguns vetores, né? Nós temos o vetor A, o vetor B, o vetor C, o vetor D, o vetor E. Então, nós temos aí 5 vetores, cada um com o seu lado, com a sua posição, com o seu tamanho específico, porque nem sempre os vetores vão ter o mesmo tamanho, uns vai ser mais alongados, outros mais curtos, um vai estar para a direita, o outro vai estar para a esquerda, mas nós conseguimos visualizar e interpretar que o vetor C e D, eles têm o mesmo tamanho e eles estão na mesma direção. Então, isso também pode acontecer, tá? Vai ter alguns exercícios que eu vou ter vetores iguais, idênticos. E já vai ter exercícios que eu vou ter vetores de tamanhos diferentes e também para lados diferentes. E pensando nisso, gente, nós temos aí o processo do acompanhamento do vetor. Então, normalmente, o vetor, ele vai estar sempre acompanhado de um valor numérico. Então, nós temos aqui, gente, o vetor 1, ele tem só a letra que está fazendo o seu acompanhamento. Já no vetor 2, galera, nós temos aí um valor numérico que está acompanhando esse vetor, que é o número 2. No outro vetor, nós temos aí o menos 3. No outro vetor, nós temos aí 1 sobre 2. E no outro vetor, nós temos menos 1. Então, para cada um dos vetores, eu posso ter uma resultante diferente e eu também posso ter um valor acompanhado desse vetor, que pode ser positivo ou pode ser negativo. O meu vetor, ele vai ser positivo quando o meu valor, né, o meu produto de velocidade, ele for maior que 0. Tá? Então, ele vai ter o mesmo sentido que a velocidade. Agora, quando esse meu produto, né, ele for menor que 0, então ele vai ter sentido oposto, então ele vai ser negativo. Então, se ele tem o mesmo sentido, ele é positivo. Se ele tem sentido oposto, ele vai ser negativo. E aí, galera, nós temos alguns exercícios resolvidos, tá? Que a apostila traz. E aí vai ficar a lição de casa para vocês fazerem e ser corrigida na nossa próxima aula da videoconferência. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de todos vocês, tá bom? Nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, galera!